Oi pessoal, meu nome é Maria Paula e aqui na página do SESI a gente vai começar uma live com o tema Inteligência Emocional para o Mercado de Trabalho. Por que é importante falar sobre isso? A gente convidou duas especialistas para trocar essa ideia com a gente. A primeira é a Letícia Lessa, ela é gestora do Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais e estamos aqui do lado com a Rafaela Andrade, psicóloga organizacional e coordenadora do curso de pós-graduação em Gestão para Pessoas e RH 4.0. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. A ideia é que seja um bate-papo mesmo, que a gente decifre alguns mitos sobre saúde mental, tire dúvida dos nossos internautas. Inclusive, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar pra gente, que a gente vai fazer a pergunta aqui para elas e tentar responder vocês da melhor maneira possível. Bom, com esse tema, inteligência emocional para o mercado de trabalho, a gente queria começar falando sobre saúde mental. E o que significa esse termo quando a gente fala saúde mental? O que quer dizer? Se você quiser começar falando. Claro. É engraçado porque quando a gente fala saúde mental, às vezes o que vem pra gente é a doença mental, né? Já vem como se fosse algo antagônico. E não necessariamente. A saúde mental é você estar bem consigo, você entender os seus sentimentos, as suas emoções, entender o ambiente que você tá, como ele te impacta e saber, inclusive, quando você precisa pedir ajuda, quando você necessita de algum apoio, quando você tá bem ali naquele ambiente. Então, a saúde mental, de fato, ela é um termo amplo, e esse desequilíbrio aí sim ele pode levar a uma doença mental, mas não trazer esse termo como antagônico, mas é muito mais um equilíbrio, né? Em termos de vida, de processos, de relações sociais, do ambiente em que a gente está e como a gente se enxerga também. E tu sabe, Rafaela, e que tem um outro ângulo que a gente pode estar trazendo para discutir a questão da saúde mental, que geralmente quando as pessoas nos questionam, né, o que é a saúde mental? A gente provoca para que a gente possa dar um passo anterior a isso. O que é saúde? Eu acho que é importante que a gente possa discutir, né? E hoje é um conceito tão amplo, tão conhecido por todos, que nos lembra que saúde é o pleno bem-estar físico, social e mental. Então a gente tem que lembrar que falar de saúde também é falar de saúde mental. E a saúde mental é exatamente isso que a Rafaela traz. Falar em saúde mental não é falar só da ausência de transtorno mental e comportamental, é muito mais do que isso, né? Assim como a saúde não é falar na ausência de qualquer tipo de doença ou enfermidade, é falar num pleno bem-estar. Então, acho que isso a gente precisa entender. Falar em saúde é falar em saúde mental. Porque muita gente fala de saúde, saúde é tratar da atividade física, da alimentação e... Bom, onde está a saúde mental? Está dentro do contexto de saúde. É tão importante quanto se a gente quebra o pé, se a gente fica gripado, né? A nossa mente também, ela influencia muito a nossa vida, nosso estilo de vida, nosso bem-estar. Então, é importante a gente tratar a mente como um fator da saúde, né? Igualmente importante a esses outros que a gente consegue ver, né? Palpáveis. E por que vocês consideram, assim, que o tema saúde mental ele tem ganhado cada vez mais atenção nos últimos anos? Eu acho que se a gente tivesse, sei lá, 30 anos atrás, a gente não estaria tendo essa mesa redonda debatendo sobre saúde mental no mercado de trabalho. Não era um tema que a gente esperaria falar no mercado de trabalho. E por que então agora as pessoas cada vez mais estão tendo noção dessa questão? Eu acho que por uma série de fatores, especialmente por uma série de dados que hoje estão postos às nossas mesas, como eu costumo dizer, né? É um tema que invade, sim, o espaço do trabalho, né? Por que invade o espaço do trabalho? Porque passa a nos apresentar alguns dados e algumas informações melhor mensuráveis. E a mensuração dessas informações nos ajuda realmente a identificar de que lugar que a gente está falando e aonde efetivamente estão essas questões. Claro que aqui eu trago muito para o recorte do trabalho, mas é uma temática que está presente, seja em que espaço for, né? Então, tá no trabalho, tá na escola, tá na família, tá no ambiente social de uma forma geral. No recorte do trabalho, a gente tem uma série de dados hoje que se apresentam, né? Então, transtorno mental e comportamental hoje já é a terceira causa de afastamento do trabalho, com uma tendência nos próximos 1 ou 2 anos de tornar a primeira causa de afastamento, né?
nós temos só em 2018 mais de 236 mil benefícios concedidos de auxílios doenças e aposentadorias para a questão do transtorno mental e comportamental. Entre 2012 e 2016, a gente tem aí mais de 8 bilhões, né, investidos na concessão desses benefícios. Então, são uma série de dados e informações que realmente fazem com que a sociedade, de uma forma geral, encare isto e comece a entender que esta responsabilidade de discutir saúde mental é de todos nós, né? Então, não está só lá com o professor, com a escola, com o aluno, com o empresário, com o trabalhador. Não, extrapola esses muros, né, destas organizações mais formais. E o que eu acho interessante também é que quando a gente fala dessa nova era, né, que a gente usa muito 4.0 hoje para quase tudo. Então, RH 4.0, indústria 4.0, educação 4.0, gestão, 4.0, né? Estamos num novo contexto. E esse novo contexto que tem tantas questões de tecnologia, eu acho que é interessante porque ele acabou trazendo para a gente também uma humanização. Acho que a partir do momento em que a gente começou a se ver como, poxa, será que seremos substituídos? De uma forma muito positiva, a gente começou a olhar para as pessoas também. Então, como lidar com essas pessoas nesse novo contexto, nesse novo ambiente? E as pessoas começaram a perceber que, poxa, essa parte mais operacional, essa parte mais, não só operacional, mas mais física mesmo do trabalho, ela pode acontecer, mas tem um outro lado também, e é esse outro lado que vai trazer todo o nosso diferencial em relação a essa tecnologia, em relação às máquinas, em relação à evolução. E aí, quando a gente começa a olhar para um outro lado mais humano, consequentemente vem a questão da saúde mental, a questão de como você se sente nesse ambiente, a questão de como você se relaciona com as pessoas. E claro, todos os índices que acabam levando a, quando isso não acontece, o que isso pode acontecer. Então, acho que o contexto, ele humanizou. E aí fez com que as pessoas começassem a prestar atenção em todos esses pontos. Porque não que eles não acontecessem, não existissem, mas eu acho que a gente também não discutia, a gente não falava ou não era dada a menor importância e muitas vezes sequer diagnosticado. Então, quantas pessoas às vezes tinham, mas não se falava sobre. E hoje o foco voltou, porque viu-se que essas pessoas, elas sim, são importantes e todos esses pontos, eles vão ser mais importantes ainda, cada vez mais. A gente fala aqui muito de habilidades socioemocionais, né? As soft skills, que vão ser o que vão diferenciar nós humanos das máquinas, que fica aquela pergunta, mas o robô vai roubar meu trabalho no futuro? O que vai acontecer? E, na verdade, essas características humanas, como criatividade, persuasão, improviso, são características nossas que são dificilmente replicadas por máquinas, né? Exato. Então, a gente começa a dar mais atenção para essas características e é, na verdade, isso que vai garantir nossos empregos no futuro. E aí isso me leva à próxima pergunta. Como as novas tecnologias, vocês acham que elas impactam nos fatores psicossociais? Não apenas na substituição da mão de obra de trabalho, assim, mas uma criança ou um adolescente fica ali no celular o dia inteiro. A geração de agora, né, ela tem à disposição celular, esses gadgets, todos eles à disposição, fica lá vendo desenho, jogando um joguinho ou substituindo por outras atividades físicas. Como que isso impacta o dia a dia de uma pessoa? O uso das tecnologias mesmo, com frequência, às vezes até um pouco exagerado, né? Sim. É inegável o quão positivo, né, a presença da tecnologia nas nossas vidas, assim, tem nos auxiliado, nos agregado. Eu sempre costumo dizer que a tecnologia, ela tem uma capacidade de democratizar e igualizar todos os povos, todas as origens, né? Então, ela possibilita hoje que a gente se comunique de uma forma muito mais fluida, que a gente manifeste aquilo que a gente sente. Então, o canal de manifestação por meio da tecnologia é algo muito positivo para as relações, né? E a diversidade, ela é muito manifestada por meio também das redes, né, dos recursos tecnológicos. Então, realmente é um movimento inegável. Só que, em paralelo a isso, eu acho que é importante que a gente também discuta que
que vai um pouco para além da tecnologia e o quanto ela, na verdade, nos traz um novo jeito de viver, né? E é um novo jeito de viver que não é o que está por vir, porque a gente discute muito isso, né? Ah, mas vai vir um robô, e vai vir um equipamento, mas vai vir, né? Não vem, ele já veio, né? Então tá aqui conosco, a forma como a gente está se comunicando hoje com o nosso público, né? Eu acho que isso é um grande exemplo. E eu acho que a gente precisa discutir sobre esse novo jeito de viver. E esse novo jeito de viver, ele é perpassado por uma série de questões e situações que a gente poderia talvez resumir em 5 grandes palavras, né? O quão veloz as coisas acontecem hoje, então a velocidade, né? A volatilidade como as coisas acontecem é algo que a gente precisa olhar e precisa tratar, né? A gente está sempre correndo, né? Tudo para ontem, todos os métodos a última hoje, atualização. a última atualização, tudo é muito ágil, então é método ágil para planejamento, é método ágil para criar projetos, né? Equipe ágil. É equipe ágil, é o gestor ágil, né? Então, e isso é do jeito, é do mundo, né? A tecnologia também que nos traz muito para isso, mas junto com a velocidade, eu acho que vem a questão é uma velocidade que traz muita incerteza, tá? Então, é pensar num futuro que é o amanhã, mas que eu não sei que futuro é esse. Eu costumo dizer, nós que somos, né? Eu sou mãe, e nós mães temos como missão preparar o filho para o futuro, né? A gente carrega isso. E a gente costuma dizer, tá, que futuro, mas assim, que futuro é esse que eu tenho que preparar meu filho, porque, né, ainda temos milhares de profissões por vir, enfim. E junto com a questão da incerteza, a gente tem a complexidade das informações e a ambiguidade delas. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem muitas verdades rodando por aí, é difícil a gente tomar uma decisão sem ter a clareza de que eu vou impactar em diferentes frentes, né? Tem muitas verdades, tem muitas teorias e todas elas nos levam para um único caminho ou uma única resposta, o que é muito bom, eu acho muito positivo. Mas isso gera em todos nós um sentimento de muita ansiedade, de muito dever a cumprir, de muito fazer. Então, acho que antes de discutir a tecnologia em si, é bacana que a gente pense como que a gente está vivendo, que mundo é esse que a gente vive, né? Com certeza. E precisamos, acho que a única certeza que a gente tem é aprender a aprender, né? Isso. Tá aberto. Sim. E como isso impacta, inclusive, as nossas relações. Porque a tecnologia é inegável, ela traz grandes benefícios, né? A própria live, como você disse, mas algo que a gente foi talvez perdendo ou utilizando outros caminhos, outros meios para isso, foi a relação, foi o estar presente, o estar naquele momento e o estar ali entendendo o outro. A gente às vezes usa muita tecnologia para fazer essa mediação e acaba criando um distanciamento. E esse próprio distanciamento pode gerar impacto nas relações que a gente tem, mas até na saúde mental, se a gente pensar, poxa, em que lugar que eu tô? Como eu me sinto? Qual é esse ambiente? O que eu tô fazendo aqui? Como é que o outro me impacta? A gente perdeu um pouco essa sensibilidade. Eu acho que essa humanização que a gente está retomando vai nos ajudar muito nisso. Então, acho que a tecnologia ela é muito positiva, ela nos traz muitas coisas, mas a gente, junto com ela, tem que retomar muito esse aspecto relacional e de estar junto com as outras pessoas e de colaborar. Até porque a colaboração, ela é uma competência inegável. A gente fala do futuro, mas já não é futuro, é de hoje. O colaborar, o estar junto, o fazer junto e de verdade, ela já é uma competência necessária e está muito ligado a esse aspecto relacional. Sim, a gente recebeu uma pergunta aqui de uma usuária que está assistindo a gente, a Mariana Pinto, de Coromandel, no interior de Minas Gerais. Ela fez uma pergunta que eu vou fazer outra pergunta junto com ela. Ela pede, vocês podem dar dicas de como a pessoa pode desenvolver sua inteligência emocional? Mas antes disso, eu queria que vocês contassem pra gente o que então é inteligência emocional. A gente entende então que saúde mental é um aspecto da saúde, da nossa psique, cuidar bem da mente, fazer terapia, até exercícios físicos, se autoconhecer. Mas quando a gente fala de inteligência emocional, o que é isso? O que esse termo significa? Olha, a inteligência emocional hoje, existem alguns conceitos, se a gente pegar, nós temos alguns, mas um dos mais utilizados e mais clássicos é o conceito do Daniel Goleman, que ele traz muito essa questão de você se conhecer, então aí se liga com a saúde mental, mas ele traz também o você conhecer o outro e saber como lidar com este outro. Então, é como se fosse um aspecto duplo. Se eu me conheço, se eu me entendo, é como se eu conseguisse
estar mais livre e empático para conhecer, para olhar para o outro e para ter a inteligência de como responder ao outro, a como responder aos estímulos e aos impactos que ele me traz e devolver isso de uma forma inteligente emocionalmente, de uma forma sociável. Tanto que ele usa algumas subdivisões para a gente falar da inteligência emocional. Ele usa muito a questão da autoconsciência, então você se conhecer faz parte da inteligência emocional. Ele usa a empatia, é uma das partes da inteligência emocional, então de você se colocar no lugar do outro. A habilidade social é uma das partes da inteligência social. A motivação de você querer fazer aquilo, de você estar inserido naquele contexto é também uma parte da inteligência emocional. Então, é isso, é de você se perceber e conseguir perceber o outro e saber como reagir. Então, a inteligência emocional tem várias habilidades dentro dela. Isso. E como desenvolver elas, então? O que a pessoa faz? Ela vai pra terapia? Ela faz yoga? Como é que a gente consegue? Porque ninguém nasce pronto, né? A gente não nasce pronto para encarar uma rotina de trabalho, para encarar as adversidades da vida. A gente vai aprendendo no dia a dia, mas como que a pessoa pode desenvolver, treinar isso com ela mesma, assim? A inteligência emocional dela. Eu acho que o ponto-chave aqui, que a Rafaela já trouxe, é realmente esse processo de autoconhecimento, né? Olhar para dentro de si e se perceber, assim. Bom, e além disso, que interações que eu tenho, que ambiente é esse que eu vivo, né? Porque a tendência é essa, assim, tá? O que o indivíduo pode fazer, né? O que aquele trabalhador pode fazer? Ok, ele tem uma série de gatilhos e de recursos internos que ele pode lançar mão. Para que ele possa lançar mão, o processo de autoconhecimento é o primeiro caminho, né? Eu acho que é a chave da inteligência emocional. Mas eu diria que ele precisaria ir além disso, né? Ele precisaria olhar, bom, para esse entorno onde o qual ele está envolvido, onde ele está inserido, que recursos que ele possa vir a também lançar mão para ter estes apoios, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Por mais que a inteligência esteja voltada para a minha capacidade de me conhecer e lidar melhor com as minhas emoções, é extremamente importante que eu encontre ambientes abertos e aptos para que eu melhor gerencie estas emoções, né? Então fica, eu acho que a dica assim, de como é que eu me desenvolvo enquanto habilidade, me conhecendo, mas também reconhecendo no ambiente o que me potencializa e me auxilia para esse autodesenvolvimento. Eu sei que, desculpa te interromper, eu sei que não tem fórmula mágica para isso, né? Mas tem algumas ações concretas, assim, que vocês falariam, não sei, procurar um hobby, ter um exercício físico rotineiro, ou, não sei, socializar com os amigos, ou procurar uma terapia, para conseguir desenvolver essas habilidades. Eu sei que tem o autoconhecimento, o reconhecimento, mas alguém que está assistindo se pergunta, eu adoraria fazer isso de autoconhecimento, mas o que é o autoconhecimento? Eu olho para o espelho, fico conversando comigo, como é que eu... Busco uma terapeuta, tento na terapia, a gente ouve muito assim, mas é legal, eu gostaria de fazer a terapia, mas eu não tenho recursos, né, eu não consigo fazer esse investimento, porque é um investimento que se faz, né? Existem diversas formas, né? Eu acho que sim, busca o apoio de um par, de um amigo, fala sobre isso. Quando a gente diz, né, lança mão de alguns recursos no teu entorno, reconhece quem que tu confias, com quem que tu pode falar, busca feedback, pede que as pessoas te tragam, né? Como que as pessoas te percebem, isso é muito importante, isso auxilia muito. Tem um ato de eu me auto-perceber, eu achar que eu sou deste jeito, e quando eu coloco isso para o grupo no qual eu estou convivendo, tem uma outra percepção. Então fala, ouve, traz o teu sentimento, ouve o que o outro tem para te dizer. Eu acho que esse é um recurso simples, fácil, do teu dia a dia, só que, de novo, isso vai se adaptar a cada perfil, a cada realidade, né? Tem vários recursos, uma boa caminhada, né? Um bom passeio. Lá na minha terra a gente diz que um bom chimarrão, né? Uma coisa que funciona, socializa. Tem pessoas que funcionam mais com grandes grupos, tem pessoas que funcionam mais com grupos menores, uma atividade física. Mas eu não gosto de ir na academia. Bom, o que para ti gera prazer? Eu acho que é a geração do prazer. E por isso, mais uma vez, te conheça e respeita aquilo que tu gosta. Acho que isso é importante. Eu ia falar exatamente disso. Eu acho que, claro, a terapia ela é um dos principais recursos, se a gente puder dizer, até em relação a
autoconhecimento, porque a gente não tem que esperar a doença mental, que a gente começou falando lá atrás, para você buscar esse recurso, mas de buscar por um autoconhecimento, para lidar melhor com o ambiente que você está, com questões, com dúvidas. Claro, tem a questão do recurso financeiro, mas hoje também eu acho que um movimento muito legal que tem é porque você consegue encontrar locais que façam esse atendimento, a gente chama de atendimento social. Então você tem faculdades, você tem universidades que prestam esse serviço para o público também, ou então até psicólogos. Se a gente começa a perguntar para colegas, para amigos, psicólogos que reservam horário na sua agenda para atendimentos sociais, para pessoas que não têm tantos recursos, mas que estão precisando daquele apoio. Então, acho que até por uma consciência dessa necessidade hoje e dessa busca um pouco maior, acho que a gente ainda tem um caminho grande pela frente de buscar terapia, mas acho que nós já demos avanços nesse passo. Antigamente, quando a gente falava de fazer terapia, era uma coisa que... falando baixinho. Hoje em dia, não. As pessoas já falam, poxa, eu faço terapia. E com orgulho. E com orgulho. Eu também, eu faço terapia, gente, sou equilibrada. Eu falo, acho que todo mundo deveria fazer. Até porque essas habilidades da inteligência emocional, não vou dizer que é impossível, porque eu não gosto de desabilitar nenhum tipo de técnica, mas não é algo que você desenvolva num curso, por exemplo, algo que você desenvolva em um dia, em um final de semana. É algo contínuo. Você vai se conhecendo, você vai relacionando, você vai testando, você vai experimentando. E ter um apoio para isso é importante e com certeza ajuda bastante. Isso já até responde a Bárbara Natal, que tinha perguntado pra gente justamente, como reconhecer os nossos sentimentos. É isso, né? Então, buscar os pares, os amigos, buscar a terapia. E assim, através da conversa, você, ao falar com outra pessoa sobre o que você sente, né? Você descobre muita coisa de si. E aí tem mais perguntas chegando pra gente. Olha só, tem muitas chegando. Que bom, né? Vamos começar pela da Graciele Lemos, que ela pergunta... Então, falando de inteligência emocional dentro do mercado de trabalho, na nossa rotina corporativa, quais ações as empresas podem fazer para melhorar a saúde mental dos seus funcionários? Eu acho que mais do que isso é manter um ambiente saudável, né? Numa equipe. Como um gestor pode manter uma equipe saudável, assim, mentalmente, né? Uma boa relação interpessoal. Quais ações essas empresas podem fazer? Isso. Um conceito que eu gosto muito para falar disso é o conceito de segurança psicológica. O que é isso? É você ter um espaço aberto para você se colocar, para você falar, sem você sentir que de alguma forma você pode ser punido, ou pode ser coagido, ou pode ser boicotado, ou pode ser zoado naquele ambiente, no sentido de o que você está falando? Então, esse ambiente da segurança psicológica, e que muitas vezes um líder pode ajudar, porque a partir do momento em que o líder fala, poxa, errei nesse ponto, ou então, nossa, se a gente tivesse feito por esse caminho, talvez a gente tivesse atingido outro resultado, em que você tem uma liberdade para conversar, para expor, para inclusive falar para um colega, olha, isso daqui não foi tão legal, mas ao mesmo tempo receber quando não for tão legal para você. Essa já é uma prática que ela é simples e que dentro das equipes elas vão criando uma liberdade de expressão, até para ter essa questão de você poder se conhecer, de falar e de receber o feedback, né? Que você estava falando de, poxa, de ouvir das pessoas o que elas percebem de mim, mas para isso você precisa dessa segurança do ambiente. Eu concordo, né, com o que a Rafaela traz, assim, e acredito que o líder nesta discussão, neste ambiente, ele é o ponto fundamental. Quando a gente trabalha com conceito que vai um pouquinho para além de saúde mental, que são os conceitos de fatores psicossociais, né, a gente costuma trazer o que a gente chama de tríade de fatores psicossociais. O que é essa tríade, né? É a liderança, o RH e a área de saúde e segurança. Esses são os 3 pontos fundamentais e chave para a gente iniciar qualquer trabalho em qualquer empresa. Seja de qualquer porte, qualquer segmento. É bem importante que a gente identifique esses pontos focais. Então, desenvolver muito bem essa liderança, né? Porque realmente esse espaço de segurança psicológica ele é extremamente importante. De novo,
simples, não existe fórmula mágica, como a gente comentava, e o primeiro passo é falar sobre isso. Só que essa simplicidade, ela é carregada de muita complexidade, né? Porque é uma temática que carrega consigo um certo preconceito, um certo estigma, e que a gente precisa entender, inclusive, que vai para além das questões individuais. Falar de saúde mental e trabalho é falar sobre fatores psicossociais deste trabalho, mas não só deste trabalho, né? É falar, de novo, da interação indivíduo na condição de trabalhador, indivíduo na condição de pai de família, né? Que relações que ele estabelece dentro desse ambiente de trabalho e fora dele, e que fatores que convergem dentro da vida dele para proteger a saúde desse trabalhador ou para apresentar como algum tipo de risco. Então, eu acho que é bem importante que a gente entenda que falar desta saúde e manter este ambiente saudável, mentalmente falando, é falar dessas interconexões. Então, não depende só do trabalhador, não depende só do líder, não depende só do RH ou da área de saúde e segurança. Depende da organização desse trabalho e desses atores que compõem esse ambiente, né? Então, realmente, assim, uma porta sempre aberta, mas com uma segurança para que a gente possa falar sobre aquilo que a gente está sentindo e percebendo. O líder, de novo, ele pode ser tanto esse fator de proteção como ele pode ser esse fator de risco, né? A gente costuma dizer, um líder que tem uma comunicação mais direta, mais clara, mais assertiva, com foco. Isso é extremamente importante. A gente não pode esquecer que esse é um ambiente que está ali porque ele busca uma produtividade. Sim, todos temos um objetivo, né? E esse líder tem que estar muito focado e pautado nisso, mas ele é a pessoa que consegue ser ou realizar a atuação prévia e preventiva. Eu costumo dizer que quando cai na SST e no RH, a gente já tem um problema estabelecido muitas vezes. E é o líder diretamente com a sua equipe no seu dia a dia, fazendo uma intervenção correta e tendo recursos para isso, é que vai conseguir agir de forma mais preventiva. E para isso, claro, tem que desenvolver, tem que capacitar, ele tem que ter ferramentas nos quais eles também se sintam seguros, porque a gente não pode esquecer que a liderança, ela pode estar tão acometida como qualquer outro trabalhador. Claro. Até porque ele tem na sua responsabilidade uma função que fica mais exposta e mais vulnerável. Então, acho que esse é o caminho. Ele tem um papel-chave, né? Chave. Os líderes de guiar, tanto influenciar positivamente como negativamente a equipe. Então, acho que um líder que busca conversar, né? Vocês, por favor, me corrijam se eu estiver errada, mas eu imagino que sim. Um líder que busca dialogar com seus funcionários, deixar seus objetivos claros para eles. Isso influencia positivamente a equipe, até para buscar nele uma referência, um apoio quando precisar. Afinal, a gente está falando de seres humanos, né? Inclusive, chegou uma pergunta muito interessante aqui pra gente, da Thaisa Oliveira, que aí é sobre como lidar com os colegas de trabalho. Mas a pergunta dela é a seguinte: a inteligência emocional pode me ajudar a lidar com os meus colegas de trabalho de alguma forma? Eu acho que ela está tendo algum problema com os colegas de trabalho e gostaria de usar as habilidades da inteligência emocional, que já se relaciona com outra pergunta, que eu já vou fazer também, do Pedro Paulo Souza, que ele fala assim: como desenvolver empatia com os colegas que geram conflitos com todos no local de trabalho? Então, o mix das perguntas, eu acho que seria a relação interpessoal com os colegas, né? Como manter uma relação interpessoal sadia? Ou seja, se alguém está arrumando encrenca ou fazendo fofoca, a pessoa se afasta, se mantém, né, sã ali no canto dela. Como é que faz? Não tem fórmula mágica, né? Não tem. Falando de novo, não tem fórmula mágica. A gente aqui incentiva atitudes, pequenas dicas, né? A gente está à procura disso também. A gente também procura ser um ser de luz que vai subir, verdade, mas é difícil. O que vocês diriam para essas pessoas que elas querem lidar melhor com os colegas de trabalho? É um pouco do que a gente até falou da questão das relações interpessoais, né? De que a gente acaba perdendo um pouco isso. Mas eu diria que a gente não tem muito como fugir de uma boa conversa. A partir do momento em que, bom, primeiro entender o que essa pessoa está me impactando tanto. Acho que esse é o primeiro passo. Antes de eu ir para o outro, se eu entender o que aquilo está me impactando, o que aquilo está gerando para mim, eu já começo a entender qual é o conflito e eu dou um primeiro passo para me colocar no lugar do outro. Por
Porque às vezes também, esse colega que está trazendo tantos conflitos ou tantos incômodos, ele pode estar mexendo com alguma coisa em você, que você não goste tanto ou que você não lide bem, que você também precisa desenvolver. Então, primeiro vamos olhar pra gente, entender o que isso está me causando, o que isso está me impactando, por que eu estou sentindo isso. Entendeu esse ponto? Claro que ninguém é santo, tem coisas que vão nos irritar, tem coisas que vão nos impactar, mas quando a gente entende isso, a gente já fala, epa, já sei que aquilo ali é esse ponto que pra mim é tão fácil lidar. Né? Sentir E também tudo é importante, bem, né? e tudo bem. E aí isso facilita você ter uma conversa mais saudável, mais tranquila com a pessoa. Então, buscar a pessoa e tentar ter essa relação, ter esse diálogo. Não tem muito pra onde a gente fugir. E se isso também não tá funcionando, já tentei a conversa, já fiz. Poxa, será que essa pessoa também não tá precisando de uma outra ajuda? Será que alguém, ou um líder da equipe, ou outro colega mais próximo dela não pode ajudar? Eu sempre parto para, primeiro, me conhecer e depois uma boa conversa. E aí sim você tenta outras alternativas. Sim. Você? Eu acho que realmente, assim, é muito dentro do que a Rafaela traz e eu acho que esse processo de autoobservação, assim, né, então começa a te sentir, assim, por que tu fica tão irritado, né, o que te incomoda tanto naquela reação do colega, que sentimentos que são gerados em ti, procura te trabalhar, porque de repente tu vai olhar tanto e vai perceber, realmente, assim, é um momento de raiva porque aquilo, o jeito que ela traz me incomoda. Então tá, gera em ti, né? Eu acho que são gatilhos que vão gerando em ti sentimentos que não tá nem no outro, que tá em ti, né? Então eu acho que realmente, assim, primeiro poder perceber, reconhecer teus sentimentos. E eu acho que daí sim, se um segundo passo seria conversar com o outro, se for necessário, né? E ter muita tranquilidade para levar essa conversa também, porque em um momento certo, eu costumo dizer que às vezes a gente precisa só do tempo de uma respiração, né? Verdade, antes de tomar uma atitude, isso, né? Então, se tu não consegue segurar tanto, pelo menos respira. É o tempo de uma respirada. Muitas vezes tu vai ver, realmente, quantas vezes a gente fala, ainda bem que eu não falei aquilo. Todos nós vivemos isso em algum momento. Sim. E é sobre isso, né? Então, assim, não reage antes de poder pensar. Se der para dar 2 ou 3 respiradas antes, ou dorme em cima da situação, como a gente diz, e amanhã tu pensa o que tu vai fazer, melhor ainda. Acho que essa é uma dica importante. Legal, ótimo. É um tema que o pessoal gosta bastante de falar, porque a gente já está recebendo mais perguntas aqui. E a Bruna Alves, ela fala o seguinte, ela pergunta e relata uma situação que ela passou. Como podemos auxiliar um colega de trabalho que esteja passando por um período difícil? Já trabalhei em lugares no qual o gestor e o RH não conseguiram ajudar o colega. Há algo que a gente possa fazer para ajudar em um primeiro momento? Ou é melhor a pessoa ficar na dela? Eu não sei se o ideal seria a pessoa tomar o lugar do RH, né? Porque o RH é especialista nisso, vai ser uma melhor área para auxiliar, mas... E se faltar essas ferramentas, a gente tem capacidade para lidar com outra, a gente tem esse lugar para ajudar? Depende até do que é o momento difícil, né, que ela está falando, porque eu acho que até mais do que o RH, o próprio líder, porque o líder que está ali muito junto, o RH, ele vai apoiar, claro, sempre que necessário, mas o líder, ele está com a equipe. Mas se for algo relacionado a uma questão pessoal, a um problema, a uma situação, aí nem o próprio RH e nem o próprio líder vão estar aptos a fazer isso. A busca de ajuda é externa mesmo. Tanto que se a pessoa for no RH e o RH for indicar, ele vai indicar um profissional externo, ele vai indicar uma pessoa para ajudar isso, especializada nisso, que vai trabalhar esses processos. Agora, se estiver passando por momentos difíceis ali dentro do trabalho, dentro da organização, né, a gente não sabe qual é o momento difícil, aí sim é complicado a pessoa tomar para si, porque podem ter outros aspectos maiores. Sim. Então, talvez uma busca com o líder, uma conversa, uma sinalização, depende muito do que são esses momentos. Depende muito, Bruno, depende muito de quais momentos difíceis você passa, que o seu colega passou. Que lugar é esse, né? Que tá esse momento difícil, é do âmbito pessoal, é do âmbito profissional. E realmente aí tem papéis diferentes a serem exercidos. Mas independente disso, a pessoa se sente aberta, com liberdade,
E com espaço é sempre bom poder, de novo, né, conversar. Eu acho que a conversa sempre é o melhor caminho. Mas realmente, assim, opinar sobre uma situação genérica É difícil. é difícil. A Liana Vasconcelos, ela fez uma pergunta. Que fatores contribuem para o aumento de estresse no trabalho e como gestores podem atuar para uma melhoria desse quadro? Então, pela experiência de vocês, lidando com empresas, né, o que fatores vocês acham que deixam o ambiente de trabalho estressante? Talvez, não sei, uma super demanda, horários muito rígidos, estou chutando, dando exemplos, tá? Mas pela experiência de vocês, o que vocês observam que normalmente não é legal no ambiente de trabalho, seja por parte do gestor ou do trabalhador, que deixa um ambiente mais estressante? Eu acho que tem um conjunto a gente chama de dimensões, né, que compõem esses fatores psicossociais, né. De novo, o fator, o fato, ele é sempre muito neutro, né. Então, de novo, vou trazer a chefia. A chefia existe em qualquer ambiente de trabalho organizacional. Tu tem ali o gestor, né. O gestor, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Vai depender muito da forma como ele conduz o seu modelo de gestão, tá? Esse é um exemplo. Mas existem uma série de outros fatores. Por exemplo, a autonomia dada a esse trabalhador, o sentido do trabalho. Isso geralmente dentro de fábricas, de linhas de produção é muito comum, né? O trabalhador, ele faz parte de um todo, né? Ele produz parte de, muitas vezes, de uma peça ou de um equipamento, mas lá na linha final, na entrega final, eu tenho um produto final. E, inclusive, tem empresas nossas, né, que já são clientes, que identificaram isso. As pessoas não se reconheciam naquele produto final, porque elas faziam só parte de algo que era maior. É algo tão simples, né? A empresa simplesmente começou a comunicar e fazer com que esses trabalhadores entendessem que aquela parte que ele faz compõe um eixo de um caminhão que está sendo exportado, né? Isso foi medido, gente, né? Teve pesquisas que comprovaram que tem um engajamento antes e um engajamento depois, quando as pessoas passam a ter sentido naquilo que fazem. Nossa, algo tão simples, né? Tão simples. Então, a autonomia, a questão do sentido do trabalho, o equilíbrio trabalho e família, hoje é um grande desafio que a gente chama, né, de dupla presença. E é algo que realmente, dentro desse mundo todo que a gente está discutindo, que a gente acabou de falar, né, que tudo é muito rápido, tudo muito ágil, muito complexo, a gente acaba se sentindo com menos tempo para dar conta de tudo que a gente tem que fazer, e isso é algo que está muito presente no ambiente, né? Então, tem várias características, questões de organização de trabalho, questões de conteúdo de trabalho, questões mais individualizadas de cada um de nós, que precisam ser olhadas no seu conjunto. Então, dicas para quem está querendo trabalhar com isso dentro do ambiente de trabalho: comece tentando reconhecer que negócio é esse que tu tens, né? Aonde que a gente pode identificar o que já é risco, que já é problema, e o que já tem de coisas positivas que a gente tem que potencializar. Eu já emendo, então, uma pergunta relacionada a essa. Então, quais os principais desafios de uma empresa, por exemplo, que ainda não tem a estrutura de RH, ou quer começar a dar mais atenção ao tema, chama um especialista em RH, contrata o serviço do SESI. Pela experiência de vocês, quais os principais desafios que as empresas lidam ao tentar começar a implementar uma cultura mais saudável? Se tem alguma barreira inicial, talvez de organização, vocês percebem algum desafio assim mais evidente? Eu nem puxaria só para o RH. Claro que uma área de RH dentro da empresa, ela vai meio que ser a bandeira. Então, isso ajuda. Mas hoje nós já temos empresas que elas não têm RH e que os líderes ou os donos ou quem está conduzindo o negócio assumem esse papel de uma forma muito legal. Então, eu diria que até antes disso, a autodireção ou quem está ali à frente de tudo tem que comprar, tem que entender esse processo, porque é uma cultura que vai sendo formada. E não tem jeito, a cultura, ela precisa que ela seja comprada, tanto por quem está levando a empresa, direcionando, para que, não que ela desça, mas que as outras pessoas também comprem. Então, todo mundo tem que estar junto. Mas se aquela autodireção ali não consegue entender esse processo, é mais difícil de implementar. Então, até além de RH, mas a gente começar a conscientizar os empresários, né, os donos ou os diretores, os líderes desse processo. E sim, profissionais que estão na área, que podem
trazer um novo olhar, ou materiais. Gente, hoje a gente tem uma riqueza de matérias, de informações que a gente pode conseguir, às vezes muitas vezes informações boas que você pode disseminar e pode começar a trazer uma consciência para as pessoas disso. A gente às vezes não precisa talvez de um processo tão brusco, mas algo que você vai trazendo e você vai trazendo essa consciência para dentro das organizações. Então, leu uma matéria bacana, vamos compartilhar com todo mundo. Saiu um artigo bom, vamos mandar para as pessoas. Viu um vídeo que traz uma informação legal sobre o ambiente, sobre novas práticas, sobre novas técnicas, sobre um case de uma organização, uma coisa que foi implementada, vamos compartilhar. Porque se todo mundo for comprando, isso vai criando uma cultura dentro da empresa. Então, às vezes a gente fica esperando o momento ideal, ou a solução ideal, ou a solução mais complexa, e às vezes não precisa. Vamos com o que a gente tem, sabe? E você, Letícia, como você vê a reação das empresas quando elas procuram vocês, assim, para solucionar alguma questão, uma demanda específica deles? Talvez os funcionários se acostumarem a uma nova cultura, isso é um desafio, uma barreira? Como é que você avalia? Eu acho que o primeiro passo é exatamente esse, assim, entender melhor sobre o que a gente está falando, né? Porque se a gente não entende, a gente não reconhece, e o que a gente não reconhece, a gente não trata, a gente não enxerga, né? Eu tenho até uma figura que a gente utiliza muito para tentar representar isso, que é a figura do iceberg, né? Então, a gente geralmente enxerga só a ponta do iceberg. E quando a empresa vem nos procurar, geralmente ela enxerga o problema, né? Porque já surgiu alguma situação lá. E aí, ou é o afastamento, ou é o adoecimento, ou é um momento de crise. E é isso que está latente, e ela quer resolver aquilo. E aí, exatamente. Então, o que a gente faz? A gente acolhe, tem o que ser feito, temos, né? Temos muitos encaminhamentos, temos alguns tratamentos, mas a gente precisa entender e olhar todo o resto que não está aparente, tá? Sim. E ali é que está o que a gente chama de causa raiz. E é isso que a empresa precisa entender. E eu concordo que às vezes, mas daí entender a causa raiz é fazer muito, a gente não tem condições, eu sou uma pequena empresa, eu não tenho nenhuma área de saúde, segurança e RH, né, estruturada, nem é necessário isso. Ok, mas comece falando sobre isso, entenda o que são os fatores psicossociais, o que é a saúde mental no trabalho. A gente precisa entender, desmistificar isso, né? Entender que não é falar só de adoecimento, tem um certo preconceito, eu concordo quando tu traz, falar com os decisores, tomador de decisão, tem que entender que falar de saúde mental não é dizer que o trabalho adoece, gente. Não, o trabalho é um espaço de grande reconhecimento. Quando tu nos apresentaste aqui, tu disseste, aqui é a Letícia, né, do SESI, a Rafaela vinculada a uma organização. Esse é um espaço de reconhecimento. Então, acho que a gente tem que começar a trazer uma pauta mais positiva para essa fala da saúde mental. Vamos fortalecer e façam uma comemoração de um aniversário, né? Celebrem as conquistas, olhem para os seus processos, façam campanhas. A fazer campanha não é investir recursos. Não tem problema, tem várias campanhas hoje aí nas redes, né? Então, façam adesão a campanhas já prontas. Eu acho que tem que começar. Tu sejas grande ou pequeno, tendo recurso, não tendo recurso, tendo essa temática já prevalente ou não tendo essa temática prevalente, faça alguma coisa, fale sobre isso, mas entenda o que é falar sobre isso. Porque senão a gente acaba optando por alguns caminhos também errados, né? Usa a tecnologia a favor. A gente tem, hoje tem cursos online, tem palestras. Se você acha os canais, bons canais, que tem informações de qualidade, que tragam coisas importantes, que tragam vídeos, a gente tem podcast, hoje tem gente boa falando sobre, sem você precisar investir tanto dinheiro nisso. Né? Então, o importante é dar o primeiro passo, né? Às vezes a gente já encontra um colega, um trabalhador que é afastado porque não está bem, e é justamente isso que você falou, é só a ponta do iceberg, mas o que tinha antes, né? Qual é a nossa cultura organizacional? A gente celebra as nossas conquistas, a gente fica confortável no nosso ambiente de trabalho. Eu queria que vocês falassem também sobre, que a gente já falou muito sobre como a tecnologia é positiva, como podem buscar conteúdos nas redes para ajudar os trabalhadores, para ajudar a própria empresa.
Mas chegou uma última pergunta aqui pra gente, ainda falando sobre as tecnologias, as redes sociais, da Flávia Almeida Cruz. Ela pergunta se as novas tecnologias elas têm relação com o aumento de transtornos mentais como ansiedade e depressão, assim. Se o nosso uso de redes sociais, celular, eles podem estar relacionados com a nossa ansiedade e a depressão. Estudos, a gente tem hoje vários estudos sobre isso, né? Acho que dados e informações nós temos. Poxa, a gente pode trazer um último exemplo, que acho que é o mais recente, o que acabou aparecendo de forma mais forte nas redes e na mídia, que foi a questão dos likes, né? De uma das nossas redes, de você não aparecer mais os likes, porque as pessoas se sentiam compelidas a buscar mais likes, ou se você não tinha tantos, isso trazia um certo desconforto ou uma sensação de não pertencimento. Uma próxima notícia que não sei ainda, mas ouvi, né, há pouco tempo, são os filtros, né, das redes, de que eles não vão mais existir porque existiam pessoas que não conseguiam mais se ver sem os filtros, e isso estava causando taxas, inclusive, de ansiedade e de outras questões mais graves, como o próprio suicídio. Então, é um cuidado, sim, a ser tomado. Eu acho que é um caminho novo. Todo mundo está se descobrindo nesse caminho. Nós não tínhamos redes sociais antes, nós não tínhamos essa quantidade de tecnologia. Então, os estudos que são realizados nas universidades, nas faculdades, nos ajudam muito nesse sentido para entender esse processo. Mas eu acho que ainda não temos o certo ou errado ou o faz não faz. A gente está num processo de entendimento. Então, quanto mais informações nós buscarmos e quanto mais a gente se atualizar, mais a gente vai entendendo sobre isso. Porque hoje o que nós sabemos que é uma questão de equilíbrio. Por exemplo, a gente vê muito em educação. Eu deixo a criança com tablet, eu tiro, com o celular, ou eu tiro. Então, a gente está entendendo como é que é esse processo. A gente tem estudos que já mostram que, de alguma forma, o excesso pode trazer consequências, inclusive físicas, mas, ao mesmo tempo, ele traz coisas bacanas para as crianças. Então, a gente já viu estudos em que elas conseguem ter um refinamento até de utilizar um pouco essa tecnologia, percepções diferentes. Então, ainda é o equilíbrio, a gente ainda está estudando, a gente ainda está entendendo esse caminho, esse processo, sabe? Acho que nós estamos conhecendo. Vai atrás mesmo de estudos, de informações, mas a palavra equilíbrio. Letícia, Rafaela, eu vou então fazer a última pergunta do nosso usuário aqui, que é o Pedro de Oliveira, e que se relaciona muito com o tema que a gente trouxe. Por que é importante falar sobre inteligência emocional no mercado de trabalho? Ele quer saber, as empresas em geral, elas já estão preparadas para lidar com os problemas emocionais dos seus funcionários? Então, juntando essa pergunta, falando para um gestor, para um empresário, por que a gente precisa dar atenção para esse tema? Por que é relevante para que um gestor, um empresário, dê atenção à inteligência emocional, saúde mental no ambiente de trabalho? Olha, falar que as empresas estão preparadas, acho que é um passo que nós estamos dando. Assim como a gente falou da questão de estamos entendendo a tecnologia, as redes, as empresas também ainda estão tentando se ajustar. Nós temos, claro, empresas que já estão nesse caminho, que já começaram antes e que nós temos excelentes cases, excelentes casos de sucesso para falar, mas a gente também tem uma grande maioria de empresas que ainda não estudaram, não entenderam o tema e tem práticas que a gente fala, poxa, essas são práticas, se a gente puder falar, do século passado. Encontramos? Sim, encontramos. Mas eu também vejo que a gente não pode só falar que está tudo errado. Acho sim que tem uma luz no fim do túnel e a gente está caminhando para ela. Essa live aqui já é uma luz no fim do túnel, no sentido de informar e de trazer isso à tona, e o quanto mais a gente tiver isso, melhor. Então, acho que as empresas elas estão buscando esse caminho, elas estão enxergando a necessidade. Algumas porque elas já têm um pensamento mais lá na frente e já querem trazer esse processo por conta própria. Outras, infelizmente, pela dor, no sentido de estarem percebendo no seu ambiente uma série de consequências negativas. Claro que a primeira consequência que alguns tipos de empresas percebem é a questão do desempenho, a questão da produtividade, é o que isso está causando. E, de alguma forma, isso acaba levando a empresa a buscar outras alternativas,
ou começam a haver uma ausência muito grande de pessoas no ambiente de trabalho, atestados ou problemas, e aí começam a buscar alternativas. Mas eu acho que estamos no caminho. Algumas porque já estão lá na frente com essa mentalidade, e outras no sentido de ser pela necessidade, de estar percebendo que não tem muito para onde a gente correr mais, porque tá aí, tá nas empresas. A gente vê isso no dia a dia. Até pelas perguntas que a gente teve, a gente vê que isso está acontecendo, está presente. Essa é a prova, exatamente. Eu acho que realmente é um caminho sem volta, né? E eu acredito que não é mais uma questão de desejo das empresas. É uma necessidade. A gente acabou de falar desse mundo, né, volátil, complexo, ambíguo, que faz com que a gente se reconfigure, as empresas também têm que se reconfigurar, né? E é extremamente importante que a gente entenda que falar em inteligência emocional é falar nestas novas habilidades que estão vindo. É uma nova habilidade que vai ser muito necessária, né? Então, é falar em flexibilidade, em resiliência, é falar em ter cada vez mais a tua inteligência emocional melhor desenvolvida, melhor reconhecida. Não tem outro caminho. Tá? É importantíssimo que a gente entenda isso. E realmente é tentar gerenciar da melhor forma possível, se antever ao tamanho que isso vai tomar, se a gente realmente não se preparar, né? Lidar com essas diferenças todas que estão propostas hoje. Acho que a diversidade é um conceito também que está muito presente hoje na realidade organizacional, e essa diversidade te traz muito dessa questão de como que cada um de nós manifestando, estou falando muito para além da diversidade de gênero, né, de raça, de culturas, mas de jeito de ser. A gente vai precisar lidar melhor. Gente, eu acho que se a gente pudesse resumir tudo que a gente falou aqui hoje, e nesse tempo de conversa, é entender que a gente vai precisar saber lidar com gente. Não tem outro caminho. Não tem. E não é só para os líderes, né? Que a gente fique com isso muito presente. Nós precisamos saber lidarmos conosco e depois sabermos lidarmos com os outros. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Vocês estão assistindo a gente, eu vou falar de novo com quem a gente está conversando. A gente está falando com Letícia Lessa, ela é gestora do Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais. Também estamos aqui com a Rafaela Andrade, psicóloga organizacional e coordenadora do curso de pós-graduação em Gestão para Pessoas e RH 4.0. Bom, nosso bate-papo ele vai ficar disponível aí no Facebook do SESI. Se você quiser revisitar, a gente falou sobre vários temas que tangem a inteligência emocional no mercado de trabalho. Pelas perguntas, a gente viu que é um tema que gera muito interesse entre todos nós. Então, espero vocês na próxima live e muito obrigada por tudo.